Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente incrível, a de como uma ideia brutal, quase sem regras, que nasceu aqui no Brasil, se transformou no UFC, um verdadeiro império do esporte e do entretenimento. É uma jornada que vai da beira da falência a uma avaliação de bilhões de dólares. Vamos entender como essa virada aconteceu. A grande pergunta é essa, né? Como é que um espetáculo tão cru, que chegou a ser chamado por políticos de briga de galos humana, conseguiu limpar essa imagem e se tornar um dos esportes que mais crescem no planeta? A resposta, olha, envolve muita visão, um risco gigantesco e uma luta que mudou absolutamente tudo. E antes da gente começar, aquele lembrete rápido. Se o pessoal curte esse tipo de análise mais a fundo, não esquece de deixar o like e seguir o canal. Ajuda demais a gente a continuar produzindo material assim. Beleza, vamos lá. É importante dizer que a história do MMA tem várias versões, sabe? A família Gracie conta de um jeito, os empresários de outro. O que a gente vai fazer aqui é focar nos fatos, nos momentos que foram realmente decisivos para moldar o esporte que a gente acompanha hoje. Para entender o UFC, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá nas raízes. A ideia de misturar estilos de luta é bem antiga, mas foi aqui no Brasil que a coisa pegou fogo de verdade e criou o que seria o protótipo do MMA moderno. Dá para traçar uma linha do tempo bem clara. Começa lá na Grécia Antiga com o Pancration, uma luta que tinha pouquíssimos limites. Mas a chama moderna, essa sim, foi acesa no Brasil com o Vale Tudo. Foi aqui que a família Gracie, com seu famoso Desafio Gracie, começou a provar de forma sistemática que o jiu-jitsu deles podia vencer qualquer outro estilo de luta. E desses desafios, daquela brutalidade toda, uma verdade começou a aparecer. Para ser o melhor, não dava para saber uma coisa só. Era preciso ser completo. O domínio do chão do jiu-jitsu, o controle, as quedas do wrestling, os chutes e joelhadas do muay thai e, claro, a mão calibrada do boxe. Esses se tornaram os 4 pilares do MMA. O Vale Tudo era um fenômeno no Brasil, mas a ambição era muito maior. A ideia era levar esse conceito para o mundo e responder de uma vez por todas qual era a melhor, a arte marcial mais eficiente. E foi com essa pergunta que nasceu o Ultimate Fighting Championship. A criação do UFC foi tipo a tempestade perfeita, a união de duas visões. De um lado você tinha o Rorion Gracie, querendo um palco mundial para o jiu-jitsu da família. Do outro, o empresário Art Davie, que olhou para aquilo e viu ouro, um potencial gigantesco para vender em pay-per-view um torneio que colocava cara a cara estilos de luta totalmente diferentes. A ideia era simples, mas na época revolucionária. E o palco foi montado, dia 12 de novembro de 1993, em Denver. O mundo ia assistir ao primeiro UFC. Ninguém, absolutamente ninguém sabia o que esperar. Tinha um lutador de sumô, um kickboxer, um boxer e um cara franzino da família Gracie. O que aconteceu naquela noite foi um choque, um terremoto no mundo das artes marciais. Royce Gracie, o cara mais leve do torneio, enfrentou e finalizou 3 oponentes muito maiores que ele, em uma noite só. Ele não nocauteou a ninguém, ele fez os caras desistirem com uma técnica que a maioria ali nunca tinha visto. A força bruta foi completamente neutralizada pela técnica, pela alavancagem. Naquela noite, o jiu-jitsu respondeu à pergunta de qual era o estilo de luta mais dominante. Só que esse sucesso inicial veio com um preço altíssimo. A brutalidade do evento chocou o público e principalmente os políticos. O esporte que tinha acabado de nascer já estava com os dias contados. E essa frase do senador americano John McCain resume perfeitamente o que as pessoas pensavam na época. Ele foi na TV e chamou o UFC de briga de galos humana. E não ficou só nisso. Ele liderou uma verdadeira cruzada para banir o evento em todo o país. E olha, ele quase conseguiu. O resultado foi devastador. O UFC foi chutado da TV a cabo, banido em quase todos os estados americanos e a empresa que organizava tudo estava praticamente falida. Para todo mundo, o esporte estava morto e enterrado. Mas sabe como é? Quando tudo parecia perdido, uma nova era começou. Uma compra que ninguém esperava e uma visão de negócios genial transformaram aquele espetáculo violento em um esporte legítimo. E para ter uma noção do fundo do poço em que o UFC estava, olha esse número: 2 milhões de dólares. Foi só isso que os irmãos Fertitta, junto com um jovem empresário chamado Dana White, pagaram pela empresa inteira em 2001. Pensa só, 2 milhões. Eles não estavam comprando um negócio que dava lucro. Eles compraram uma marca tóxica, um negócio quebrado. E essa nova equipe foi a chave de tudo. Os Fertitta entraram com dinheiro e inteligência de negócios, o Dana White virou o rosto da empresa com aquela paixão e energia que contagiavam,
E tem uma figura menos conhecida, John Parrott, que foi essencial para criar as regras que transformaram o Vale Tudo em MMA e finalmente conseguiram a aprovação das comissões atléticas. Essa foi a grande virada. O UFC passou a ter categorias de peso, luvas obrigatórias e, o mais importante, regras claras com foco na segurança do atleta. A briga de vale tudo estava oficialmente virando um esporte de artes marciais mistas. Mas mesmo com todas as mudanças, a empresa ainda dava prejuízo. A cartada final foi um reality show, The Ultimate Fighter. A Zuffa pagou a produção do próprio bolso, foi uma aposta de tudo ou nada. E deu certo. A final do programa, em 2005, teve uma luta lendária entre Forrest Griffin e Stephan Bonnar, que prendeu a atenção de milhões de pessoas e literalmente salvou o UFC da extinção. Daquele momento em diante, a subida foi meteórica. O UFC não só sobreviveu, como começou uma jornada de dominação global que o transformaria num verdadeiro império. E o resultado financeiro dessa história é um negócio absurdo. A empresa que foi comprada por 2 milhões em 2001 foi vendida por 4 bilhões de dólares em 2016. É um dos maiores retornos de investimento da história do esporte, sem dúvida. E parte dessa estratégia de crescimento foi bem agressiva. O UFC simplesmente comprou seus maiores concorrentes, como o lendário evento japonês Pride e o americano Strike Force. Com isso, eles absorveram os melhores talentos e eliminaram a competição, se consolidando como a liga número 1 do mundo, sem discussão. E o sucesso não foi só no dinheiro. O UFC conquistou o público que todo esporte sonha em ter, os jovens. Com 40% da sua base de fãs entre 18 e 34 anos, a maior porcentagem entre os grandes esportes, o futuro da organização parece bem garantido. E os números de hoje falam por si. São mais de 40 eventos por ano, com arenas lotadas em todos os cantos do planeta e uma transmissão que chega a mais de 1 bilhão de lares. Aquele showzinho brutal de 1993 virou uma das marcas esportivas mais valiosas do mundo. Que história! A história do UFC é cheia de momentos épicos e lutadores que viraram lendas, né? Mas isso é papo para outra hora. Agora a gente quer saber quais outras histórias do universo do MMA o pessoal gostaria de ver explicadas por aqui. Deixem as ideias nos comentários que a gente está sempre de olho. Valeu e até a próxima!